Algumas decisões não nascem de repente. O filho pródigo não acordou naquela manhã e decidiu sair. Ele já estava longe por dentro de ir para fora. Quantas decisões hoje estão sendo formadas no coração, influenciada por vozes, comparações e insatisfações? Cuidado, o que alimenta seu coração. Tome cuidado, que a irmã Penha falou hoje aqui. Temos que ter cuidado com o que alimenta o nosso coração, porque o que alimenta o nosso coração molda o nosso destino. Aleluia. Jesus está respondendo a uma crítica dos fariseus sobre ele receber pecadores. E a parábola mostra um pai com 2 filhos. Focaremos no mais novo. No Oriente, pedir herança com o pai vivo era insulto e ruptura total de relacionamento. O filho sai para viver a vida, mas encontra a destruição. O foco é a transformação que começa quando ele lembra de onde veio. Aí começa. E as decisões, ela nasce do coração. E a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. A decisão do filho pródigo não nasceu no dia em que ele pediu a herança. Ela foi sendo cultivada no silêncio do coração. O afastamento começa quando o coração começa a se encher de insatisfação. Cuidado com aquilo que você está permitido entrar dentro do seu interior. As conversas erradas, as comparações com os outros, as influências que não vêm de Deus vão moldando silenciosamente as nossas escolhas. Talvez hoje você ainda esteja na casa do Pai fisicamente, mas o seu coração já começou a ir embora. Temos que ter vigilância. Satanás não leva ninguém de uma vez. Ele primeiro planta ideias, depois alimenta os desejos e depois então empurra no precipício. E é isso que o diabo faz. O peso das más influências, temos que ter cuidado. Influências moldam nossas escolhas. E é por isso que a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Um coração contaminado começa a achar graça no que Deus abomina e começa a se incomodar com o que antes amava. Eu vou repetir. Um coração contaminado começa a achar graça no que Deus abomina e começa a se incomodar com aquilo que antes amava. É nesse ponto que a rebeldia floresce, sementes de pecado não brotam de um dia para o outro, mas quando amadurecem, o estrago é inevitável na nossa vida. Cuidado com as sementes que você está regando. Cuidado. Quando a decisão amadurece no coração errado, ela cega. O filho pródigo não pediu conselho, não mediu consequência e não olhou para trás. Ele foi embora com quem já tinha certeza que estava certo. Quantos hoje estão vivendo exatamente assim, determinados a seguir um caminho que Deus já avisou que não é o certo? O problema é que quando a determinação está dentro do coração errado, ela se torna obstinação que leva à ruína. A descida
É um passo de cada vez. A descida é um passo de cada vez. O glamour enganoso do pecado. No início, tudo parece glamuroso, festa, amigos, novidade. O pecado sabe como se disfarçar da liberdade e ele oferece sorrisos no começo, mas esconde as lágrimas do fim. É como se o diabo colocasse o tapete vermelho para você entrar na festa, mas lá dentro ele já preparou as correntes para prender você lá. A pergunta é: você quer entrar na festa ou quer permanecer na casa onde a vida, onde a palavra, onde a vida? Aleluia, louvado seja Deus. A queda é sempre progressiva. O filho pródigo perdeu dinheiro, perdeu amigo, perdeu oportunidades e por fim perdeu a dignidade. Longe do Pai nada se mantém. Pode parecer que está tudo bem por um tempo, mas cada dia é um passo a menos da vida, em um passo a mais em direção à destruição. O pecado nunca te rouba tudo de uma vez, mas vai drenando pouco a pouco até você estar vazio. Aleluia! O vazio final chegou quando ele estava desejando comer a comida dos porcos. A Bíblia não diz que ele comeu, ele desejou comer. Para um judeu isso não era apenas miséria, era um nível máximo de humilhação e impureza. Lembre-se, o pecado nunca cumpre o que promete. Eu vou repetir, o pecado nunca cumpre o que promete. Ele sempre leva mais longe do que você queria ir, né? Aleluia, custa mais caro do que você queria pagar e te prende por mais tempo do que você queria ficar. O pecado é assim. E aí vem o fundo do poço. Quando a pessoa chega no fundo do poço, aí vem as lembranças. A dor da saudade espiritual. No fundo do poço as lembranças começam a doer. E ele se lembrou da casa do pai, da mesa farta, da segurança, do amor. Quantos hoje estão vivendo de lembranças? Lembranças do tempo em que oravam com fervor, em que adoravam sem reservas, em que serviam a Deus com alegria, mas hoje vive apenas a saudade do que já tiveram lá atrás, enquanto a vida espiritual está se secando. Deus quer que que essas lembranças não sejam só nostalgia, mas que é o início de um caminho de volta para as coisas espirituais. Aleluia. Aí vem o choque de realidade. O despertar aconteceu quando ele percebeu que até os empregados de seu pai viviam melhor do que ele. Foi um choque de realidade para ele, que tinha tudo na casa do pai. Às vezes Deus nos deixa chegar no fundo do poço, não para nos destruir, mas para nos acordar. É no fundo do poço. Não existe mais orgulho, só verdade, e a verdade liberta. A presença vale mais que o título. Ele reconheceu que não era o título de filho que importava, mas era a presença do Pai. Sem a presença do Pai, nós não somos nada. Mas com a presença do Pai nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece.
No fundo do poço ele entendeu melhor ser servo na casa de Deus do que ser livre no mundo. Quantas vezes brigamos por posição, por reconhecimento, por status e esquecemos que nada disso importa se não estivermos na presença dele. Precisamos estar na presença dele, na presença dele. O arrependimento não é sentimento, é ação. Eu vou repetir o sentimento, não, aleluia, o arrependimento não é sentimento, é ação. Ele não ficou apenas lamentando, ele se levantou, ele agiu. Muitas pessoas choram, sentem remorso, mas continuam no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. O verdadeiro arrependimento nos coloca de pé e nos leva de volta para Deus. Hoje é dia de se levantar, é de vir de volta para Deus, para as coisas espirituais, com mais fervor na presença de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. A humildade, ela rompe o nosso orgulho. Ele estava disposto a perder status, não queria mais ser chamado de filho, queria apenas estar na casa do Pai. Isso é humildade verdadeira. Quem entende o valor da presença de Deus não negocia o orgulho. É melhor estar na casa do Pai sem título do que ter todos os títulos e estar longe dele, na presença dele. Glória a Deus, aleluias. O pai que corre para o filho. E aí vem a cena mais linda. O pai corre. Naquela cultura, um patriarca não corria, mas o amor rompeu protocolos. O amor do pai, o amor do pai, o amor do pai. Isso é o pai correndo para abraçar quem está voltando mesmo sujo, mesmo ferido, mesmo quebrado. Hoje está sendo quebrada as correntes. Ele está correndo na sua direção hoje. Aleluia. Terebassúria, Mahaia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Talvez você esteja como filho pródigo, coração contaminado, alimentando decisões às vezes perigosas, vivendo a perda diária da comunhão com Deus, sem orar, sem buscar mais e mais, sem jejuar, no fundo do poço, sobrevivendo de lembrança, vindo para o tempo, mas não tem aquele fervor mais espiritual do começo. Não importa o quão longe você está, você que está me assistindo, o Pai ainda corre ao seu encontro. O maior título que você pode ter é estar em casa com o Pai, pois vale mais um dia nos atos do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Vamos ficar de pé. Precisamos orar mais, buscar mais, sentir novamente a presença de Deus, ser cheios do Espírito Santo, ser cheios de Deus. O sábio Salomão um dia disse: em todo tempo seja alva as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo, não há ser dentro do templo, em todo tempo. Glória a Deus, glória, aleluia. A carta de Pedro diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Em todos os lugares devemos estar na presença do Pai, em todos os lugares, sentir a presença do Pai em todos os lugares, ser cheio de Deus em todos os lugares. Às vezes com a boca fechada, mas com o coração falando com Deus, cheio de Deus. Em casa,
é lavando louça, é no supermercado, é na rua, é no trabalho, mas está cheio de Deus em todo tempo. Seja alvo as suas vestes, e nunca falte o óleo da sua cabeça, sempre na casa do Pai, em todo momento. Aleluia. Eu quero orar pela sua vida. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te dou mais uma vez, Senhor, pelo Senhor ter falado nessa noite, Senhor, que precisamos voltar ao primeiro amor, que precisamos voltar a ser mais cheio da Tua presença, que precisamos mais e mais ser cheios de Ti, Senhor, em todo o tempo. Obrigado, Deus, pelo Senhor ter falado conosco nessa noite, através de testemunhos, através dos louvores. Senhor, continue falando aos nossos corações. Nós queremos mais de Ti, precisamos mais de Ti, precisamos ser cheios mais de Ti, Senhor. Enche a Tua igreja do Teu Espírito. Que essa palavra, Senhor, venha fazer primazia no coração de cada vida que está aqui nessa noite e de cada vida que está me assistindo, Senhor. Nós cremos, Senhor, na presença, nós cremos em Ti, nós sabemos que nós precisamos estar 24 horas na casa do Pai, nos atos do Senhor, em todo o tempo, ó Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, eu repreendo todo olho grande, toda inveja, toda obra de macumbaria, todas as conversações ao contrário, todo olho grande, toda inveja que cai por terra. Que o nome do Senhor seja glorificado. Cobre cada um com teu sangue, acampa com os teus anjos ao redor de cada um. Senhor, cobre, Senhor, esse templo, essa casa com teu sangue, acampa com os teus anjos ao redor da mesa, livrando de todo mal, de todo olho grande, de toda obra ao contrário, de toda oração ao contrário, que cai por terra. Que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus, nós cremos a vitória de cada um, Senhor, nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nós cremos na vitória dos teus filhos, Senhor, nessa noite.